Oi, gente, que bom ter você aqui comigo. Espero que você deixe aí seu comentário, seu like. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe aí com seus amigos, para que a gente possa levar a palavra adiante, para que a gente possa ser luz, né? E não ser um interruptor, que a gente possa estar gerando fé no coração das pessoas. E é sobre isso que eu vou falar hoje um pouquinho. Como a fé pode mudar a história, como eu posso vencer através da fé as dificuldades que acontecem no meu dia a dia. Muitas vezes nós temos dificuldades, né, na nossa caminhada, na nossa trajetória, mas a dificuldade, ela é uma oportunidade para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. A dificuldade, quando ela é colocada nas mãos da pessoa certa, aquela dificuldade, aquela pedra no caminho, pode virar um castelo, pode virar um caminho, uma trilha, para você percorrer com Deus do seu lado. E às vezes, no momento de dificuldade, o medo quer nos paralisar, o medo quer nos fazer desacelerar. E isso nos afasta, né? Esse sentimento nos afasta do nosso Criador, daquele que pode mudar a nossa história, que pode nos falar aquilo que a gente precisa fazer para a gente poder agir com sabedoria e tendo mais fé. E hoje eu quero compartilhar duas palavras que falam sobre fé e que nos dão duas chaves para que a gente possa crescer em graça e sabedoria e viver a palavra de Deus que fala: o justo viverá pela fé. Como num mundo tão mal, como que eu vou viver pela fé? Deus nos dá essa promessa, mas também Deus nos dá chaves para que a gente possa ser cheio de fé, né, nesse mundo de dificuldades. A palavra de Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente já sabe que a gente precisa dela para a gente sobreviver os dias maus. Mas a gente precisa saber, mas como? Como eu posso desenvolver essa fé diariamente? Como eu posso fazer com que a minha fé cresça a cada dia? E eu quero compartilhar com você duas palavras. A primeira está em Marcos 9:24, que a gente vai ler junto aqui, e fala sobre um pai, ele tinha um filho, e esse filho, ele era muito doente. Ele era um menino que, ele era surdo e mudo, e ele tinha um demônio, né, um mal que atormentava a vida dele. A palavra usa esse termo mesmo, demônio. E aí é a cura de um jovem possesso. Então, vamos ler aqui o que acontece nessa passagem. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Em outras versões, ajuda-me na minha incredulidade. Olha só, essa história, né, ela é linda, mas ela é linda porque a gente vê o milagre de Deus acontecendo na vida do menino. Mas ela podia ter tido um outro final. Se Jesus não tivesse lá, os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio do menino. Os discípulos não conseguiram. Então os discípulos pegam aquele menino e aquele pai e levam até Jesus. E quando Jesus vai conversar, né, com o moço, Jesus pergunta para ele, né, desde quando acontece isso? Desde a infância. Então esse homem, esse pai, ele já estava sofrendo há muito tempo. Ele estava passando por aquela circunstância há muito tempo. Quantas vezes você está passando por uma dificuldade faz tanto tempo que você já até perdeu a fé? Você falou assim: isso nem vai mudar mais, isso não tem mais jeito. Minha empresa já está falida, meu casamento está falido. Não tem como mudar essa história. Agora já não tem mais jeito, né? É nessa hora que Jesus quer entrar na sua vida, na hora que não tem mais jeito. Porque Deus nunca se atrasa.
e nunca chega atrasado. E aí esse homem conversa com Jesus. E quando ele conversa com Jesus, Jesus fala para ele, né, que se ele cresce, né, se ele cria, e ele chora com lágrimas. Olha, esse pai é muito sincero, esse homem é um homem sincero, por isso que eu acho essa história linda, porque ele fala a verdade. Ele podia ter inventado um monte de desculpas. Olha, estou sofrendo faz tempo, meu filho só me dá trabalho, eu não aguento mais esse menino. Mas não, ele fala, eu não tenho mais fé, eu sou incrédulo, me ajuda na incredulidade. E é isso que a gente precisa fazer nos dias de hoje. Fazer como esse homem fez, me ajuda na minha incredulidade. Eu preciso de fé. Eu preciso de fé nessa situação. Eu preciso de fé nessa circunstância. Eu preciso parar de olhar as coisas ao meu redor e olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos impulsiona, Ele que nos faz avançar, Ele que nos faz crescer. E quando eu entendo isso, quando eu faço essa oração para Deus, quando eu peço para Deus, aumenta a minha fé. Ele aumenta, porque você está abrindo o seu coração e falando a verdade. Deus quer também que você volte, né? Que você volte a ter fé, que você volte os olhos ao Senhor e peça para Ele te encher de fé e esperança para que você possa avançar nesses dias de dificuldade. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia, de poder e de moderação. Então, receba do Senhor essa palavra, receba do Senhor essa palavra e lembre essa promessa, o Espírito de Deus, de poder, de moderação, de ousadia está em você. Deixa Ele ativar a sua fé nos momentos mais difíceis, que o Senhor possa ser o seu esconderijo, possa ser o seu abrigo, para que você possa avançar de fé em fé e de vitória em vitória. Um ótimo dia para você.